E eu vou começar aqui, vou começar com o Henrique, tá? Trazendo aqui para a gente, Henrique, por favor, um pouquinho dos principais pontos aí que o Bacen colocou na resolução 429, né? Que visa aí atualizar a questão do Pix indireto e o que o Bacen colocou aí para a gente. Obrigado pela participação. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer aí, um prazer aqui estar com o time, reunido aqui com o time da Regulatório Mais. Bom, a gente hoje vai falar sobre a Resolução 429 e é imprescindível que a gente volte na Resolução 1 de 2020 para entender o que mudou com a 429, né? A Resolução 1 de 2020, ela instituiu o PIX como regra de pagamento na forma que a gente conhece hoje. Um método de pagamento imediato, que funciona 24/7, gratuito para pessoas físicas. Como vocês lembram, ou às vezes a gente até não lembra, né, esse tipo de praticidade a gente acaba se acostumando muito rápido, foi uma modernização brutal para esse tipo de setor de pagamento, né? E o que a gente tem e que funcionou com essa resolução, basicamente, é um primeiro modelo de gestão dessas operações pelo Banco Central, que funciona muito no modelo que o Banco Central costuma fazer com as empresas, né? Você tem um modelo que você tem uma instituição de pagamento que é autorizada, né, que é o participante direto, e você tem um ecossistema de outras empresas que orbitam isso e que oferecem o PIX, sempre atreladas contratualmente a essa instituição que oferta as informações e que está dentro de todo esse arcabouço de informações do Banco Central, e essa é a situação que a gente tinha, né? A 429, ela é fruto do próprio sucesso do Pix, né? O Pix é um sucesso estrondoso, é um sucesso mundial, na verdade, mas, obviamente, junto com esse sucesso vieram também os golpes financeiros e todos os problemas relacionados a esse tipo de transação que o Banco Central não quer perder o controle, né? Então, quando a gente fala de não quer perder o controle, tanto em relação a quem abre conta, quem recebe dinheiro e o capital mínimo para manter essas empresas. Então, a gente está entrando numa fase, digamos assim, uma fase mais madura do PIX, né, onde esses outros participantes estão em processo de autorização ou vão entrar em processo de autorização até 2026. Essa é o motivo aqui da nossa reunião. Até a questão do... Existe um cronograma da lei, né, para essa autorização. A partir de 2025, somente quem for autorizado vai poder operar no PIX, mas o Bacen permitiu às instituições que já operavam no PIX da forma que podia antes, um cronograma de pedidos de autorização, né? Então, tem lá, instituições que aderiram ao PIX até 31 de dezembro de 22 deveriam ter solicitado autorização até 31 de março de 25. Instituições que aderiram ao PIX entre 1º de janeiro de 23 e 30 de junho de 24 estão solicitando autorização entre 1º de abril até 31 de dezembro desse ano. E as outras instituições vão solicitar em 2026. Né? Então, a gente vai colocar aqui as novas regras para quem vai passar a ser autorizado e vamos tratar do que o Banco Central chama de regulação mínima, que já é um conjunto de normas, um conjunto de regulação que esses participantes, mesmo antes da autorização, estão obrigados, mesmo ainda não sendo uma instituição de pagamento autorizada. É temporário, né, para ele conseguir a autorização efetiva, mas já envolve aí um grande grau de conhecimento. Legal, Henrique. Então, tá claro aí que já tem um cronograma estabelecido, né, para as instituições se autorizarem e mudanças importantes a partir de 1 de julho, né? Legal. Agora, trazendo o Cássio aqui para a conversa, Cássio, também tem bastante experiência regulatória, né, em meios de pagamento. Quais, na prática, são as obrigações regulatórias que o participante indireto vai precisar cumprir a partir de julho de 25? Obrigado pela presença. Obrigado, André. E boa tarde a todos. Bom, deixando muito claro, os participantes, estamos falando na 429 de participantes indiretos, que ainda, como o Henrique já colocou, que ainda não estão autorizados. E a normativa diz que a partir de 1º de julho,
Esses participantes, mesmo ou em processo de autorização, que ainda vão pedir autorização, eles já passam a fazer parte de um pedacinho das necessidades que o Banco Central tem de informações sobre os participantes. Exatamente como o Henrique falou, para aumentar a supervisão sobre o mercado. Os primeiros documentos que têm que ser enviados são os famosos CADOCs, né? São documentos contábeis que mostram a robustez ou não da instituição que agora que é um participante indireto. O primeiro deles é um balancete mensal, que se chama 4010, e que é feito dentro de um plano contábil do Banco Central. O Banco Central criou um plano contábil de modo que houvesse uma normatização entre todas as instituições da informação que está sendo enviada. Então, isso permite claramente ele fazer uma análise comparativa das instituições e saber o que está acontecendo com ela. Então, o balancete mensal, as instituições agora de pagamento, provavelmente não, eles vão enviar primeiro 4010 no dia 18 de agosto. O 4010 é sempre até o 18º dia do mês subsequente da database. Então, terminando julho, você tem 18 dias para enviar esse relatório. Além disso, no final do ano, a partir de 2026, então, tem um outro relatório, que é o 4016, que é um balanço. Né? O 4010 é um balancete, o 4016 é o balanço. O balanço, ele não tem as contas de resultado, mas você fecha o balancete do último mês do semestre e transfere o resultado para o 4016. Tá? Esse você vai ter que entregar só o ano que vem, mas já tem que ter toda a estrutura contábil montada para saber como montar esse relatório lá na frente. Além disso, existe também o 9010, que é basicamente enviar as demonstrações financeiras da instituição. Ou seja, você vai montar um PDF que tem que ser auditado e enviar para o Banco Central. E junto com ele também se envia na mesma data um outro relatório que se chama 9011, que na verdade ele transforma tudo que está dentro do 9010 em um arquivo JSON. Tá? Então tem um processo técnico aqui para ser feito, né? Não é simplesmente você conhecer as demonstrações financeiras. O outro também é muito importante, que agora está sendo requisitado, é o 4111. O 4111 nada mais é do que os saldos contábeis de algumas rubricas que o Banco Central publica e que ele requer. Então, por exemplo, disponibilidades, caixa. Existe um que é muito importante, que às vezes as pessoas passou a ser exigido agora em 2005, muitas pessoas talvez não conheçam. Existe a 30976, tá? É o que eu me lembro. Ela é o saldo diário das transações de pagamento. Então, você tem que ir acumulando. Se você tiver 10 mil reais de movimento financeiro no dia 1, no dia 2 você teve 10 mil, você tem que mandar 20 mil para o Banco Central. E isso você tem que fazer todo dia. E um outro ponto importante, o 4010 tem que bater com o 4111. Então, a mesma rubrica contábil que está no 4111 aparece no 4010, e se o saldo no último dia do mês não bater com o que está no 4010, o Banco Central rejeita. Tá? Uma outra maneira do Banco Central também trazer a sua fiscalização de maneira mais forte é exigindo também que os participantes indiretos enviem para o Banco Central os dados dos seus clientes, basicamente CPF, CNPJ, e todos os seus clientes para o que ele chama de CCS, Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional. Ele tem uma abrangência ainda maior. Vejam o nível de importância que isso se torna. Porque todos os juízes, a COAF e as outras autarquias que precisam ter alguma informação sobre um cliente de uma instituição e não sabe em qual instituição se relaciona, ele vai acessar o CCS. Então, o juiz ele precisa, por exemplo, digamos que tem que fazer um bloqueio de uma conta de algum meliante, alguma coisa do tipo. Ele vai no CCS, descobre onde ele tem conta e manda um ofício para as instituições, através de sistemas eletrônicos, para exigir que haja um bloqueio daquele ativo.
As CPIs também se utilizam desse mesmo recurso. Então, podemos ver assim, embora esse parece, numa primeira vista, que esse é um rol muito grande de mudanças. Quando as instituições forem autorizadas, as mudanças são maiores. Mas exatamente como o Henrique falou, o Banco Central está preparando o caminho para que essas instituições, como elas vão pedir autorização, elas já estejam conhecendo o processo e não fiquem desesperadas para fazer tudo no último tempo. Então, elas têm esse tempo para se acostumar, para já saber como trabalhar, e o Banco Central aumenta a sua visão sobre o sistema.